US$ 1 trilhão. Tenta parar um pouquinho aí e imaginar esse número. Pra mim, pelo menos, não dá. Não sei se você aí do outro lado consegue. Se você não conseguiu imaginar, deixa eu colocar aqui de outro jeito. Em junho de 2026, o Elon Musk foi considerado pela Forbes valendo mais do que a economia inteira da Suécia. E ainda valer mais do que o dobro do que o PIB da África do Sul, que é o país onde ele nasceu. A gente tem, pela primeira vez na história, pelo menos pela primeira vez na história que a gente sabe, um homem que passou da marca de 1 trilhão. É o primeiro da história. E aí eu sei o que deve estar passando aí pela sua cabeça agora. Ah, mas a família dele tinha grana. Tudo bem, a família dele até podia ter grana, tinha uma condição legal. O pai dele já falou aí, já afirmou algumas vezes que às vezes eles tinham tanto dinheiro que eles não conseguiam nem guardar dentro do cofre. Só que o Elon Musk já afirmou várias vezes, já falou em várias entrevistas que ele nunca recebeu nenhum centavo de herança, nunca recebeu absolutamente nada. E ainda assim, mesmo que eles tivessem muito dinheiro, isso não ia garantir que o Elon Musk ia conseguir construir o que ele construiu até chegar nessa marca de mais de US$ 1 trilhão. E aí você pode pensar também, não, mas isso aí foi muita sorte. E eu vou ser sincero com você sobre sorte. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E eu acho que a maioria das pessoas acaba mentindo um pouco em relação a essa questão aí de sorte. Mas eu já chego lá. De qualquer forma, isso aqui, né, a família dele ter dinheiro ou ele ter tido sorte, isso não explica muita coisa, porque filho de gente com muita grana e também gente com sorte, de repente, existem aos milhares, mas trilionário só existe um. Então a pergunta aqui não é se ele teve grana ou se ele já tinha grana e teve sorte, mas sim o que ele fez com essas duas coisas que ninguém mais faz. E para você entender tudo isso, a gente precisa voltar lá em 2008, para o mesmo ano que o futuro trilionário do planeta, o Elon Musk, estava a 3 dias da falência. As duas empresas dele estavam só algumas horas de fechar as portas. Antes, vamos voltar aqui rapidinho para 2002, que foi quando o Elon Musk ele tinha acabado de vender a parte dele no PayPal, que é aquele sistema de pagamento da internet. Ele saiu de lá com uma pequena ou uma grande fortuna, na verdade, do bolso, né? E de acordo com alguns relatos da época, a gente tem algo ali em torno de US$ 180 milhões. Esse valor aqui, ele varia um pouquinho dependendo da fonte que a gente vai olhar. Tem fonte que fala que foi US$ 165 milhões, tem fonte que fala um pouco menos, um pouco mais. Então, vamos usar aqui aproximadamente US$ 180 milhões. O que uma pessoa normal faria com US$ 180 milhões depois de vender uma empresa que já tinha sido um sucesso? Eu vou te falar, eu não sei você aí do outro lado, mas eu já iria colocar ali em alguns investimentos, ficar mais vivendo de renda fixa, comprar algumas coisas ali também que a gente gosta, né, uns brinquedinhos aí, algumas coisinhas, mas eu ia provavelmente colocar tudo num investimento mais tranquilo e ia ficar vivendo de renda. E o que o cara fez? Ele foi lá e decidiu construir foguete e também construir carro elétrico, as duas coisas ao mesmo tempo, o que é muito louco. Voltando aqui para nossa história, né, lá em 2002, se a gente tá falando de carro elétrico em 2002, pensa como que isso soava lá na época. Cara, carro elétrico, se hoje em dia a gente tira sarro de vez em quando para quem dirige carro elétrico e tudo mais, a gente tem uma zoeira aí rolando de vez em quando, imagina isso em 2002. Sem falar de foguete, né, foguete sempre foi coisa de governo, de país, da NASA. Agora um cara ir lá e falar que ele queria construir foguete, isso era realmente absurdo. Todo mundo falou pra ele que ele ia perder tudo. Os amigos dele falaram também que ele ia perder tudo. Teve um amigo dele que, segundo fontes, né, contam aí, ele tinha feito um vídeo específico de foguetes explodindo só para tentar fazer ele desistir dessa ideia. Mas ele simplesmente não estava nem aí e ele colocou US$ 100 milhões do próprio bolso na SpaceX. A maior parte da fortuna dele que ele tinha conseguido depois de vender o PayPal. E de novo, né, como a gente não tem o valor exato pelo qual ele vendeu a empresa e com quanto dinheiro ele ficou, é por isso que a gente usa aqui valores aproximados. E o resto da grana, ele foi lá e jogou na Tesla. Então ele basicamente pegou toda a grana que ele ficou ali depois de vender o PayPal, colocou uma parte gigantesca na SpaceX e uma outra parte na Tesla. E aqui ainda vem uma parte muito curiosa, né? Alguns anos depois ele falou que ele dava menos de 10% de chance das empresas darem certo. Isso aqui é extremamente maluco, porque ele apostou praticamente tudo que ele tinha numa coisa que ele não achava que ia dar certo. E se você for parar para pensar, para ele aqui valia a pena, porque se ele conseguisse fazer dar certo, ia mudar o mundo. Só que aí tem uma diferença muito grande, né? Querer mudar o mundo e você ver o mundo explodindo na tua cara 3 vezes
São coisas completamente diferentes e é isso que ele viu acontecer na prática. A SpaceX construiu o primeiro foguete, que era o Falcon 1. Ele era pequeno, mais barato que tudo que tinha aí também para poder fazer esse foguete, e ele levou para uma ilha perdida no meio do Pacífico para lançar. Lá em março de 2006, ele fez o primeiro lançamento. O foguete sobe e menos de um minuto depois ele cai. E a causa foi uma porca corroída que deixou vazar combustível e causou um incêndio. Dezenas de milhões de dólares no lixo por causa de uma peça enferrujada. Mas beleza, esse daqui era só o primeiro. Vamos lá, aprende e testa de novo. Março de 2007, segundo lançamento. Dessa vez, o foguete sobe de verdade. Ele chega quase no espaço. Ele estava ali quase a 290 quilômetros de altura. Tá quase lá. E aí, o segundo estágio balança, perde o controle e desliga antes da hora. De novo, foi um fracasso. 2 foguetes, dezenas de milhões de dólares, já viraram fumaça. E aqui a empresa começa a ter um sangramento de dinheiro que começa a assustar para valer. Lá em agosto de 2008, teve o terceiro lançamento e também foi um fracasso completo. Esse terceiro, o que aconteceu foi o seguinte: o motor novo ele desligou e os 2 pedaços do foguete que eles deveriam se separar ali de uma forma bem suave, eles acabaram batendo um no outro. Tudo isso por uma questão de alguns segundos de diferença que isso tudo aconteceu. 3 lançamentos diferentes, 3 fracassos, cada um por um motivo diferente. E essa parte aqui não é só sobre dinheiro, porque tinha gente saindo da empresa, a moral estava despencando, as pessoas estavam tratando a SpaceX como piada. Alguns anos depois, o Elon Musk falou que esse aqui foi um dos piores momentos que ele já passou na vida dele. E ele ainda nem tinha visto o pior. Porque enquanto os foguetes explodiam, ele tinha mais coisa na vida dele rolando que talvez viesse para levar tudo embora. Para você entender o tamanho do buraco, você tem que lembrar o que era 2008. O mundo inteiro estava entrando na pior crise financeira desde 1929. A gente tinha banco quebrando, dinheiro sumindo, ninguém emprestando nada para ninguém. E o Elon Musk não tinha uma empresa só no vermelho, ele tinha 2. De um lado a gente tinha a SpaceX com 3 foguetes explodidos e do outro lado a gente tinha a Tesla, a fábrica de carro elétrico queimando, segundo alguns relatos da época, milhões de dólares por mês e sem conseguir entregar o primeiro carro direito. As duas afundando juntas e ainda no pior momento histórico, numa crise onde você não conseguia ter uma liberdade muito grande para conseguir pegar empréstimo com bancos, enfim. Nessa mesma época, até a General Motors, né, que é a dona da Chevrolet nos Estados Unidos, ia abrir falência. E aqui vem a decisão que define o principal personagem, né, o Elon Musk. Ele fez a conta e ele descobriu que o dinheiro que tinha dava para salvar uma das empresas, não as duas. O próprio Elon Musk fez a seguinte descrição: eu podia dividir o dinheiro entre as duas, com morte quase certa para as duas, ou focar numa só. Foi uma decisão muito difícil. E o que ele fez foi a escolha mais doida. Ele não escolheu nenhuma. Ele dividiu o que sobrava entre as duas. E ele apostou que ele conseguia segurar as duas até pelo menos uma delas vingar. Se você for pensar racionalmente, isso aqui é uma burrice tremenda. Se as duas afundassem juntas, o que era o cenário mais provável, ele perdia tudo de uma vez só, ao invés de salvar metade. Aqui eu não tenho como não parar para fazer um parênteses, cara. Isso aqui é uma loucura absurda. Eu jamais faria isso que ele fez. Eu jamais teria tomado essa decisão que ele tomou. Mas é isso que diferencia esses caras que chegam muito longe. E no caso dele, o primeiro na história a ser trilionário, de pessoas que, cara, acabam parando muito antes disso. E não tem problema nenhum, ninguém tá errado. Só é uma coisa que eu admiro porque eu jamais teria coragem de fazer. Nesse ponto aqui também, o dinheiro pessoal dele já tinha acabado. Segundo o próprio Elon Musk conta, nesse período aqui, ele teve que pedir dinheiro emprestado para amigos para poder pagar, inclusive, o aluguel. Ele não tinha casa própria, ele não tinha nenhum bem que ele poderia vender para poder fazer um caixa. E o cara que hoje vale mais que alguns países, ele simplesmente pedia dinheiro emprestado para poder sobreviver. E é por isso que o quarto foguete da SpaceX, que foi marcado para setembro de 2008, não era só sobre ciência, era sobre não ter uma porta completamente fechada. O foguete subiu pela 4ª vez e o que aconteceu nos 3 meses seguintes é aqui que muda a forma como você enxerga completamente esse cara. Era 28 de setembro de 2008, o Falcon 1 sobe pela 4ª vez. Era a última chance que ele tinha, porque ele não tinha dinheiro para um quinto. E dessa vez, dá certo, o foguete consegue chegar na órbita. Primeiro foguete de combustível líquido feito por uma empresa privada. Os funcionários na sala de controle gritando e chorando por terem conseguido fazer isso. E o Musk resumiu basicamente assim: aquele era o último dinheiro que eles tinham, uma 4ª falha teria sido o fim. Acabou, morreu. Eles sobreviveram por pouco, beleza.
Mas aqui é onde quase todo mundo entende a história errado. E isso daqui é porque a galera para e pensa, né? Nossa, que sorte que esse quarto foguete dele deu certo. E ainda bem na última tentativa, quando ele não ia mais ter dinheiro para continuar. E assim, até pode ter sido sorte, mas deixa eu te falar o que eu penso sobre sorte. Até porque eu realmente acho que ninguém fala sobre isso direito. Algumas pessoas falam que sorte não existe nem a pau, que elas criam a própria sorte 100%, e outras pessoas falam que sorte é tudo que fez a pessoa chegar onde ela conseguiu chegar. Na minha opinião, o negócio é o seguinte: sorte existe sim, e quem falar que chegou no topo sem nada de sorte, na minha opinião, tá mentindo. Mas a sorte sozinha, ela não constrói absolutamente nada. Porque o sucesso, pra mim, ele depende de 3 coisas acontecerem em conjunto. A primeira delas é você estar preparado para a oportunidade quando ela aparecer. E para se preparar, você pode estudar, você pode aprender coisas novas, você pode se melhorar cada vez mais. A segunda é óbvio, a oportunidade certa aparecer. E a terceira é essa oportunidade certa aparecer para você. Então você tem a oportunidade certa, na hora certa aparecendo para você, no momento que você está preparado e consegue agarrar essa oportunidade. E aqui acho que a gente precisa ser sincero, né? Porque quando eu digo oportunidade certa aparecer para você, eu tenho quase certeza, pelo menos eu, não sei você do outro lado aí, mas se você tivesse vendido a tua empresa por 180 milhões de dólares, eu, no meu caso, teria colocado tudo em alguns tipos de investimentos diferentes ali para conseguir ficar vivendo de renda numa boa. Não acho que eu iria parar de trabalhar, mas é óbvio que eu não iria investir todo o meu dinheiro, apostar, na verdade, todo o meu dinheiro em 2 empresas de coisas que, assim, ninguém tinha feito até aquele momento. Então, na minha opinião, o Elon Musk não teve só sorte de ficar trilionário, ele pegou a oportunidade certa, que apareceu na hora certa, ele conseguia agarrar essa oportunidade, ele foi lá, colocou toda a grana dele nisso e, eventualmente, deu certo. Mas até aqui a gente só falou da parte que ele conseguiu lançar o quarto foguete e deu certo. Agora a gente tem ainda alguma parte difícil aí para enfrentar dentro do ano, e a gente vai falar sobre isso agora. O foguete, ele deu certo lá em setembro, mas a Tesla ainda estava morrendo, e o Elon Musk, como a gente já falou, ele ainda estava sem dinheiro. Mas aí, pouco tempo depois do voo, do primeiro voo do foguete que deu certo, veio o primeiro respiro. A NASA foi lá e fechou um contrato de 1,6 bilhão de dólares com a SpaceX. A ideia era levar carga para a estação espacial. Só que aqui a gente está falando da SpaceX. A Tesla, ela ainda estava ali respirando por aparelhos. No dia 24 de dezembro de 2008, a Tesla estava a ponto de não conseguir nem pagar a folha de funcionários. O Musk, ele juntou os últimos investidores numa negociação desesperada aqui para conseguir fechar uma rodada de dinheiro e salvar a empresa. Na última hora do dia, ele conseguiu juntar e levantar o dinheiro com esses investidores para poder pagar a folha de pagamento ali dos funcionários. Teve até um investidor que estava na sala que ele falou que aquilo que ele viu foi um dos maiores atos de fé empreendedora que ele já tinha visto até hoje na vida dele. O mais louco é que é o seguinte, né? Em datas muito próximas ali, a gente tem setembro dando certo ali o primeiro lançamento da SpaceX, ele conseguindo fechar um contrato. A outra empresa quase falindo também poucos meses depois, ele realmente conseguiu salvar as duas. E é a partir daqui que o jogo do Elon Musk realmente começa a ficar diferente. A maioria das empresas, quando passa por um momento desses de quase morrer assim, passa anos jogando na defensiva, jogando mais safe ali, né, indo tranquilinho e tal. E o Elon Musk fez completamente o contrário. Ele pegou esse fôlego e apostou numa coisa que todo mundo achava que era loucura: fazer um foguete voltar e pousar de pé para poder utilizar de novo. E se a gente for pensar, isso aqui é um absurdo, porque foguete sempre foi uma coisa completamente descartável. Você gasta dezenas de milhões de dólares aí, usa uma única vez, a peça cai no mar e você tem que fazer tudo de novo. É basicamente que nem a gente comprar um avião, vou fazer um voo de São Paulo até o Rio de Janeiro, e chegando lá eu vou descartar o avião e preciso começar a fazer outro. O Elon Musk olhou para isso e ele viu uma oportunidade gigantesca, porque se um foguete pudesse ser reutilizado, o custo para você poder ir para o espaço não ia cair um pouquinho, ia literalmente despencar. E de novo, isso também demorou. Ele explodiu o foguete várias vezes com várias pessoas assistindo e eles acabaram virando piada mais uma vez. Até que em dezembro de 2015, o primeiro Falcon 9 pousou em pé. Um negócio que todo mundo dizia que era impossível, acontecendo ao vivo. E aí, se a gente parar para analisar o que isso significa, ele conseguiu se tornar a empresa mais barata possível para você colocar qualquer coisa no espaço. Mas o foguete barato nunca foi o produto. O foguete barato era uma forma de você conseguir vender uma coisa muito maior. E aqui está exatamente uma coisa que quase ninguém te explica quando fala do Elon Musk estar trilionário. Foguete não dá tanto lucro assim. Contrato de governo é bom, mas tem um teto e tem um limite.
Se a SpaceX fosse só uma empresa de foguete, ela valeria bilhões, não trilhões. Então tem uma diferença enorme entre as duas coisas aqui. O pulo do gato veio aqui quando ele usou os próprios foguetes mais baratos para fazer uma coisa que ninguém no mundo podia fazer, assim como ele podia ali naquele momento: jogar milhares de satélites no céu para poder dar internet para todo mundo. E aí que veio o Starlink. E aí você já deve ter sacado a jogada, porque qualquer concorrente, se quisesse fazer exatamente a mesma coisa, teria que pagar milhões de dólares para conseguir lançar esses mesmos satélites na órbita da Terra. Ele lançava os próprios satélites com os próprios foguetes a preço de custo. Isso aqui te dá uma vantagem competitiva gigantesca que não dá para você simplesmente ir lá e copiar. E essa parte do negócio é uma parte extremamente inteligente, porque internet via satélite não é um contrato de governo que pode acabar daqui 5, 10 anos porque vem um concorrente para fazer melhor. É uma recorrência que as pessoas estão pagando ali, estão dependentes de conseguir ter a internet vindas desse satélite, porque quantas regiões que a gente tem que não tinham internet antes ou não poderiam ter acesso à internet, que hoje tem por causa da Starlink. Se a gente for olhar os números aqui, eles vão conseguir contar essa história sozinhos. De acordo com os documentos do IPO, né, que são os documentos da abertura de capital na bolsa, o Starlink fez 11,4 bilhões de dólares de receita só em 2025. Cresceu mais de 50% num único ano e passou mais de 10 milhões de assinantes no mundo inteiro. E aí, em junho de 2026, ele juntou tudo isso que ele tinha construído num pacotão só e fez a sua abertura na Bolsa de Valores. O que quer dizer que qualquer pessoa pode entrar lá e comprar um pedacinho da empresa. E o resultado foi o maior IPO da história. A SpaceX levantou 75 bilhões de dólares de uma vez só. E isso é mais do que o dobro do que o recorde anterior, que era de uma petroleira gigante da Arábia Saudita, a Aramco. A empresa inteira passou a valer cerca de 2 trilhões de dólares. E a fatia que é do Elon Musk, que se estima aí que ele tenha mais ou menos 40% da empresa, fez o patrimônio dele cruzar a linha do trilhão. O primeiro ser humano da história a conseguir chegar lá. E tem uma parte aqui que eu acho que é o mais legal de toda essa história. Segundo o New York Times, mais de 4.000 funcionários da SpaceX viraram milionários nesse mesmo dia. Então o cara levou junto quem empilhou todo o negócio ali, cada tijolinho da empresa junto com ele, lá atrás, nos anos dos foguetes explodindo e não dando certo. Na minha opinião, a história do Elon Musk não é sobre foguete, nem só sobre dinheiro também, é sobre o que você faz no pior ano da sua vida que tá tudo simplesmente dando errado. Em 2008 ele tinha 3 foguetes explodidos, 2 empresas afundando, o próprio dinheiro dele tinha acabado, e a escolha mais racional era desistir de uma e salvar a outra, ou ainda desistir das duas. Ele apostou nas duas, e no finalzinho daquele mesmo ano, ele conseguiu salvar as 2 empresas ao mesmo tempo. E aqui serve a parte desse vídeo que mais serve para você. A sua sorte, uma hora ou outra, vai passar aí na sua frente. A única pergunta que importa de verdade é se, na hora que ela passar, você vai estar pronto o suficiente para conseguir agarrar essa oportunidade e não deixar ela simplesmente ir embora. Então eu já quero que você aproveite e me conta aqui nos comentários se hoje você está se preparando para quando essa oportunidade, a sorte bater aí na sua porta, ou você está simplesmente esperando ela sem fazer nada. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Eu fui!